sempre a gente vai se encontrar por aqui, tá? Pelo Google Meet. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa terça-feira do SUS. Eu me chamo Dailane, certo? Dailane Santos, mas gosto e sou conhecida como professora Dai ou Dai, como vocês queiram me chamar. Eu sou enfermeira, sou formada desde 2014, sou pernambucana, né, do interior do Pernambuco. Eu me formei em Serra Talhada, que é o município que eu resido, mas eu trabalho em Itacuruba, que é o município que eu sou natural, né? E aí meus pais moram aqui, então vocês vão sempre estar me vendo em um cenário e em outro alguns dias da semana. Então, até a quarta-feira eu trabalho aqui, né? Eu sou coordenadora de planejamento aqui do município, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, trabalho diretamente com sistemas de informação em saúde, em especial o DigiSUS. No momento eu estou construindo aí o Plano Municipal de Saúde, e aí aos pouquinhos vocês vão entendendo tudo isso que eu estou falando aqui, para quem não tem muito conhecimento, né, e trabalho com planejamento de uma forma geral também, junto com as outras coordenações. E eu também faço parte do Conselho Municipal de Saúde, então, é por isso que eu digo que o SUS que eu vivo é o SUS que eu ensino, né, porque realmente eu estou imersa nessas atividades mesmo de gestão. Então, eu sou ex-residente de saúde mental, eu fui residente de saúde mental de 2017 a 2020 pela FCM, né, a UPE, e atuei nos CAPs, né, nos Centros de Atenção Psicossocial, e, e minha residência foi em saúde no CAP de Santo Agostinho. Então, a gente tinha duas turmas, né, aí duas equipes, uma equipe em Recife e outra equipe no Cabo. Eu fui da equipe do Cabo, mas eu atuei em Centro de Atenção Psicossocial também em Recife, para complementar aquelas 60 horas semanais. E aí, quando eu estava na residência de saúde mental, quando vocês forem residentes, vocês vão ver que vocês vão ter um período que vocês podem escolher um estágio opcional, né? Geralmente é assim que a gente chama. E aí eu escolhi para a Secretaria Estadual de Saúde, para a GASAM, que é a Gerência de Atenção à Saúde Mental, para a gestão, né? E aí eu estava na ponta e fui entender como era que funcionava a gestão e me apaixonei, né? E lá eu pude realmente fazer a gestão, né, dentro da saúde mental, a gente conseguiu a gente quer residência, a gente com o tempo fica tem uma autonomia muito grande, o que é bom, né, e a gente fez alguns trabalhos bem bacanas, inclusive de qualificação de equipe de CAPS, né, de um município aí próximo a Recife. Então, morei em Recife nesse período, e depois, apaixonada pela gestão, eu disse, não, eu quero ir para a área da gestão, fazer residência de saúde coletiva. E aí a gente tem, né, a residência de saúde coletiva de regionalização em saúde, que abre de 2 em 2 anos, e eu já estava também com pretensão de voltar para a Serra Talhada, né, e foi aí quando eu tentei a prova novamente, e fui aprovada na residência de saúde coletiva, e eu fui residente da 11ª GERES, onde hoje eu retorno, vocês vão me ver muito, postagem muito lá, porque eu vou enquanto representante do meu município, né, Itacuruba faz parte da 11ª GERES, e é muito bom porque eu volto a trabalhar com quem me ensinou, né. E aí, desde 2020, quando eu fui aprovada na segunda residência, eu criei, na época era o Você Residente, né, o Instagram, e aí eu compartilhava lá inicialmente minha rotina, né, e depois surgiram os primeiros materiais, e depois surgiu a primeira mentoria, onde a gente teve praticamente mais de 60% da turma aprovada, foi uma mentoria só de residência na SES, né, na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e a gente foi crescendo, né, e hoje eu tenho um método próprio, né, um método que eu fui aprovada, e por que que muita gente se inspira e se enxerga, assim, na minha história? Porque eu venho de uma universidade particular, né, inclusive eu postei um vídeo sobre isso, e eu também não tinha um bom currículo. E quando eu saí de Serra Talhada para Recife, eu não fui na intenção de fazer residência e sim mestrado, né? Porque todos os meus professores falavam e viam que o meu perfil era realmente o acadêmico, né? E eu sentia isso porque na sala de aula eu sempre gostei de apresentar trabalho, eu sempre gostei de chegar mais cedo para ensinar meus colegas, e esse sempre foi o meu perfil durante a minha graduação de enfermagem. E aí,
Foi quando eu cheguei lá, eu tentei o mestrado, inclusive, mas não fui aprovada. E aí uma amiga de minha me disse o que era residência. Eu não sabia o que era residência. E foi quando eu tentei. Eu cheguei em Recife no final de 2015, tentei, não passei. Em 2016 foi quando eu fui aprovada, né? E foi quando eu revi minha forma de estudar e eu sabia que se eu não tirasse uma boa nota na prova, era um perigo para mim, para minha aprovação, né? Tive muito receio, sim, como vocês têm, medo, ansiedade, tudo que vocês passam hoje, né? Eu também passei, mas consegui ser aprovada, só eram 2 vagas para saúde mental, né? E aí eu consegui ser aprovada e foi um divisor de águas. A minha residência de saúde mental, assim, foi incrível, incrível, incrível. E aí a residência de saúde coletiva também. Só que a residência de saúde coletiva foi ruim porque eu peguei pandemia, né? E aí acabou que a gente não conseguiu vivenciar muito mais do que poderia vivenciar, né? Então, na residência de saúde coletiva, para quem tem interesse, é uma residência que a gente atua só na gestão, tá? Então, essa de regionalização de saúde, por exemplo, vocês vão ficar nas GERES. Então, passa por todos os setores da GERES, atenção primária, vigilância em saúde, planejamento em saúde, regulação. Eu passei por PNI, eu passei por assistência farmacêutica, então, todos os setores a gente aprendeu um pouco, né? Fora todas as participações de si, né? Que são as comissões intergestores regionais, né? E de todas as reuniões que tem, de cursos, enfim. Estou muito ligada a isso. E o que a gente aprende também no âmbito da parte teórica, né? Porque a residência é 80% prática, mas a gente tem 20% teórica e a gente aprende muito. E o que a gente aprende na residência é o que vocês estudam antes da residência. Então, é por isso que eu sempre digo, nenhum estudo é em vão. Vocês estudam antes da residência, vocês estudam dentro da residência, e quando vocês saem com uma bagagem muito mais além do que quem não estava ali se preparando, né? Então, para um mestrado, para um concurso, para um processo seletivo, a residência ela abre portas. É fácil ser residente? Não é fácil, minha gente, não é fácil. São 60 horas de fato, né? E tudo isso está dentro do guia para quem, se Deus quiser, for meu aluno aí do lançamento do plano de estudos, mas realmente tem que cumprir essa carga horária, certo? E a gente conseguiu, né, durante todos os anos aí, aprovando cada vez mais alunos, e hoje, para além da minha empresa, né, eu tenho uma parceria com cursos de fisioterapia, com curso de farmácia, mas já tive também parceria com curso de odonto, né, enquanto professora de legislação do SUS. E aí, hoje, assim, o que brilha nos meus olhos, se você perguntar, professora, o que é que brilha nos seus olhos, o que é que você mais ama fazer? É estar na gestão ou ser professora? Sem dúvida, ser professora. Eu amo o que eu faço, né? E o nosso método é trabalhar de forma facilitada, né, com legislação do SUS, que eu sei que para muitos, né, principalmente quem está começando do zero, acaba que a legislação do SUS é um pouco mais difícil, né, de se compreender, mas aqui comigo e com Samantha, né, não vai ter legislação do SUS difícil, não vai ter epidemiologia difícil, não vai ter políticas difícil. A gente vai trabalhar da melhor forma possível para vocês entenderem. Então, como eu já falei, eu sou coordenadora de planejamento do município de Itacuruba, nós somos o menor município do estado de Pernambuco, para quem não conhece, a gente fica aqui próximo à Floresta, Belém de São Francisco, né, a mais de 400 e poucos quilômetros de Recife. E sou fundadora, né, aí da empresa Professora Das Santos. Com o tempo, quando a gente foi crescendo, eu mudei o nome, né, somos uma empresa regulamentada, né, hoje eu tenho Samantha, que é minha monitora, que me ajuda, e que está junto comigo praticamente todo dia, né, trabalhando para a gente trazer o melhor para vocês. Ela ligou a câmera aí para se apresentar. Então, como tem muito aluno novo, Samantha, eu estava contando um pouquinho da minha história para eles, e só tem Clara e André aqui que já estão, acho que já estão abusadas de mim, mas elas disseram que não, que vão estudar ainda. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. E aí, só para que vocês conheçam ela, então, todas as mensagens que chegarem de Samantha, né, tudo que vier de Samantha, tá junto comigo, certo? No meio da correria, eu sou uma pessoa muito acessível, já teve gente chegando no privado de Samantha para perguntar como eu era,
né? Então, assim, eu sou muito É acessível. mesmo. Eu acho que vocês veem eu falando lá no grupo. Então, eu não criei o grupo de estudos para deixar lá, não. Eu criei para a gente estudar, para vocês ajudarem uns aos outros, né? A intenção do grupo sempre foi essa, né? E para a gente estar estudando, para a gente estar comunicando, quando tem edital. Fiquei passada que a professora me respondeu na mesma hora. Eu não gosto de ver mensagem e não responder. E aí eu sempre digo assim ao aluno, e aconteceu muito nos cursos agora, e graças a Deus todos compreenderam. Eu trabalho das 8 às 2 horas na secretaria. Dizer, Samanta, até ligar para mim, liga, né, Samanta? Mas a gente, às vezes eu estou em reunião e algumas coisas eu não consigo responder o aluno. Mas eu vejo a mensagem lá e quando eu chego em casa, que eu tomo um banho, que eu almoço, a primeira coisa que eu faço é responder a todos os alunos, certo? Eu sou muito acessível, eu acho que o nosso, acho não, eu falo com muita propriedade que o nosso diferencial é esse, né? É vocês estarem mais próximo de mim. E aí, todo mundo, o meu número do WhatsApp é esse que está aí, eu não tenho outro número. Então, precisou, pode falar comigo. Agora, claro, né, Samanta, que lá para 9, 10 da noite, a professora às vezes já está dormindo, mas no outro dia eu respondo, Ou eu certo? respondo, porque eu vivo Ou de ela madrugada. responde, se for algo que ela possa responder. E eu tenho um vínculo muito forte com os meus alunos, graças a Deus. Aos pouquinhos eu vou conhecendo vocês. Eu estava tendo domínio, né, Samanta? A gente estava tendo domínio de quem eram os alunos do grupo de estudos. Agora a gente vai ter que conhecer um pouquinho, porque já temos, eu acho que 700 membros, né? E eu fico muito feliz com isso. E, inclusive, quem quiser convidar os alunos, os colegas para vir para o grupo, né, estão convidados, é só pedir para mim o link, que É eu mesmo, 700 pessoas já. não tem problema nenhum, e a gente está só começando o ano da direção, né? Então, acho que ninguém tem mais dúvida, eles estavam em dúvida na minha profissão. Então, vamos lá começar. Ela sempre me responde, pois é, Diva, ganhou o Futuro R1. Muito bem, Johnson, vamos embora. Então, é isso. Podem tirar qualquer dúvida comigo. Se eu não responder, for algo urgente, chama a Samanta. Samanta também trabalha, tem os compromissos dela, mas ela está sempre muito Em ligada. breve, eu vou ser R1. Em breve ela vai ser R1, mas ela não vai me abandonar. E aí a gente vai se organizando da melhor maneira possível, tá certo? Então, como é que funciona a terça-feira do SUS? Vamos falar agora da nossa terça-feira do SUS. É gratuito, tá? Como vocês já viram. A gente faz aqui no Google Meet. Eu envio o link há alguns minutinhos. Se acontecer qualquer imprevisto, porque às vezes, de repente aparece uma reunião ou outra, né? As meninas já sabem, no horário da tarde eu preciso ir, então às vezes fica muito corrido, eu vou, mas eu marco no outro dia, eu não deixo de não fazer naquela semana. O material, professora, você envio lá no grupo. Terminou a aula, eu envio o material no grupo. E aqui vocês vão estar conhecendo um pouquinho da minha metodologia, né? A gente vai responder 10 questões, tá, de legislação do SUS, e aí, a cada questão, eu vou perguntando a vocês qual é a resposta, vocês vão colocando aqui no chat, eu posso falar no microfone, em seguida, a gente revisa o conteúdo daquela questão com o mapa mental. Então, é bem bacana, as meninas que foram aí dos cursos, a gente fez no final do ano um intensivo que era nesse sentido, né, a aula toda em mapa, porque de fato era um intensivo. Aí eu já dei o spoiler, Samanta, que a gente vem com a comunidade. Será que eu já posso dizer o nome da comunidade? Acho que posso, né? Siga. A gente vai estar lançando a ComuniSUS, a primeira comunidade do SUS, né? Somente de legislação do SUS, com SUS, política de saúde e epidemiologia, que está ficando maravilhosa, que vai ter plataforma de estudos. Diga que arraso, hein? Um pouquinho da minha equipe também já está trabalhando na plataforma. Essa semana eu tive reunião com eles. A gente já tinha uma plataforma para mentoria. Eu dava mentoria, então agora a gente vai estar focado em tudo em um só, né, que é a comunidade. Então, a plataforma que era da mentoria, ela vem para a comunidade, e aí vai ser uma comunidade de aulas com resumos, com a plataforma. Dentro da plataforma tem o quê? Tem flashcards, tem simulados, tem caderno de erros, coisas que vocês vão conhecer. É por isso que o planejamento de estudo e o guia é essencial, né, Samanta? Para quando chegar lá na comunidade, saber aplicar tudo direitinho. E aí, sabendo aplicar, a gente vai ter um Instagram privado só disso, onde a gente vai estar postando conteúdo, né, para os alunos. A gente vai ter o nosso grupo do WhatsApp,
e, claro, o suporte diferenciado que quem é meu aluno conhece, né? Então, eu estou muito feliz, eu estou muito animada, né? É um projeto que eu venho desde o ano passado, mas que não saiu do papel porque não era para sair, e eu entendo os desígnios de Deus, mas esse ano vai sair, já está tudo encaminhado, aulinhas ficando prontas, né? Eu só preciso agora, vou começar o processo de gravação, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, né? Como a gente vai estar aí fazendo, porque é um curso extensivo, né? Aí tem muita aluno me perguntando já, professor, e aí? Então, entre março, no máximo início de abril, é o lançamento, né? A gente vai estar se esforçando para lançar em março, tá certo? E aí vai ser muito bacana, eu já estou muito animada. Então, vamos lá começar agora, de fato, né, a nossa aula. Então, as questões de hoje, eu vou fazendo aqui Esse, Samanta, a gente está fazendo, pode não parecer, mas tudo da gente tem uma direção, tem um caminho, né? Então, a gente está trabalhando agora mais as questões de história do SUS, de Constituição, aí daqui a pouquinho a gente chega em políticas, para a gente conhecer, né, como é que está o nível do grupo. Claro, né, e eu entendo que alguns já têm, né, um nível ali mais elevado, que já estudou, outros não, mas a gente tem que atingir, a nossa pretensão é essa, todas as pessoas, desde aquela pessoa que está do zero até aquela pessoa que já sabe, e a que já sabe, continua revisando, porque revisar sempre é importante, certo? E aí, vamos lá. A revolta da vacina foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Seu pretexto imediato foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra letra A, tuberculose, B, varíola, C, malária, D, cólera. Qual foi o estopim aí da revolta da vacina? Muito bem, letra B. Eu acho que eu coloquei uma questão dessa no grupo hoje, foi hoje que eu coloquei. Foi hoje e colocou lá como anunciado febre Febre amarela. amarela. E todo mundo tava falando que tava certa. Pois é, pode falar, Joana. Professora, tem uma questão dessa, por incrível que pareça, numa prova de 2000, acho que é 2022. E aí eu fiquei Isso. pensando, caramba, no começo não lembrava, e aí, tipo, eu fiquei boiando, né? Aí depois, quando eu fui estudar, eu criei um mecanismo, tipo, V de vacina, V de varíola. Aí eu nunca mais esqueci. Olha, Samanta, tá vendo? Aos pouquinhos vocês vão ver que a gente trabalha, Samanta gosta de fazer uns bizus bem bacanas, eu acho ótimo. Eu não tenho muita criatividade para bizu, não, confesso, cada um com seus dons, mas ela tem, e aí é bom porque vocês vão pegando também. Então, as provas costumam colocar febre amarela e vocês confundem. Então, o que é importante entender da revolta da vacina? Parece uma questão fácil, mas se a pessoa não estudou, ela não vai lembrar que ocorreu em 1904, porque as bancas, de uma forma geral, perguntam o ano que ocorreu. Então, ocorreu em 1904 no Rio de Janeiro. A lei federal foi a 1261, de 31 de outubro de 1904. Professora, a prova de residência cobra o número da lei? Residência, dificilmente, mas concurso, sim. A gente sabe que concurso tem uma vertente mais perigosazinha com as perguntas mais diretas, né? Residência é um pouquinho mais mastigada. É mais direta, mas aí vem alguns detalhezinhos assim como esse. Mas para nível de residência, não, mas eu sempre trago. Então, ela foi a vacinação obrigatória contra a varíola imposta pelo governo federal. Um ponto importante de vocês saberem é que a revolta da vacina, ela deixou um saldo de 30 mortes. E as manifestações tiveram duração de 6 dias. Então, isso eu já vi há um tempo atrás, a UPNET cobrar essa questão dos dias. Então, 6 dias com um saldo de 30 mortes. Então, falou em revolta da vacina, VV, vacina varíola. Chamar a atenção lá do pessoal no grupo, quando eu for responder. Muito bem. Outro ponto que é muito cobrado em prova. A aprovação da Lei Eloy Chaves, em 1923, culminou na letra A, criação do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, surgimento da Previdência Social no Brasil e criação das caixas de aposentadoria e pensões. Letra C, surgimento do Sistema Nacional da Previdência Social, SIMPAS, exclusivamente. Letra D, criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS. Letra E, movimento da reforma sanitária. André e Clara botaram B, Gabriele B, Maria. Muito bem. Então, falou em Lei Eloy Chaves, vocês vão lembrar do nascimento da Previdência Social, que criou as CAPs,
as caixas de aposentadorias e pensões. O PNET adora ler Eloy Chaves. Nunca mais ela cobrou, mas quem sabe não vem aí na prova da reaplicação, né? Então, a Lei Eloy Chaves, né, 24 de 1 de 1923, foi quando teve o nascimento da Previdência Social. E aí criou as caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs. Quais eram as principais características? E aí é ponto de prova. Organizado por empresa, o financiamento era bipartite. O que é que isso quer dizer? Quem era que financiava essas CAPs? Trabalhadores e empresas. Aqui não tinha influência do governo. As CAPs ofertavam serviços funerários, socorro médico para a família, medicamento por preço especial, assistência por acidente de trabalho. E já caiu na prova qual foi a primeira CAP a surgir. Então, foi a dos ferroviários em 1923, organizado por empresa. Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos seguindo. A União aplicará anualmente, segundo o artigo 98 da Constituição Federal, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre a receita líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a letra A, 10%, letra B, 12%, letra C, 15%, letra D, 17%, letra E, 20%. Essas questões de financiamento sempre cai muito em prova. E aí, prestar atenção, o que é que ele está pedindo? De a União. Quanto é que a União, não podendo ser inferior a, quando a gente fala de aplicação de recursos da União, não pode ser inferior a quantos por cento? Érica disse aqui C, Érica já é minha aluna. Bem-vinda, Érica. Todo mundo já colocou C aqui, né? Eu que não tinha visto. Né? Então, ó, quando a gente fala de união, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não sendo inferior a 15%, que é o que vocês já responderam aí, muito bem. Estados aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 12% da arrecadação. E município, no mínimo 15%. Então, lembre que município sempre vai ser mais, porque o município é aquele que está executando a ação, certo? É aquele que realmente é ali os serviços na ponta. Então, por isso que acaba o percentual sendo maior. E quando a gente fala de Distrito Federal, ele é um ente misto, né? Então, vai ser 12% e 15% da receita da competência. 12% da estadual, 15% da municipal, respectivamente. Todo mundo entendeu? Acho que sim, todo mundo acertou aqui. Tudo bem. Vamos lá. A Lei 8.142 estabelece enquanto determinações para a recepção de recursos pelos municípios, estados e Distrito Federal a existência de. Aí aqui eu já vou ensinar algo que quem é meu aluno já sabe. Ó, minha gente, bastante atenção. Pegou a prova? Vocês só podem usar caneta. Então, vão logo grifando do que é que a questão está se tratando. Ó, ela fala da Lei 8.142. Aquela deu só uma explicação, que ela estabelece enquanto determinação. Só que aqui ele diz, ó, para recepção de recursos pelos municípios, estados e Distrito Federal, a existência de. Por que que eu peço para vocês ir marcando? Essa questão aqui, ela é uma questão pequena. Mas a UPNet, às vezes, gosta de colocar umas questões grandes, dizendo ainda o que é a Lei 8.142, para depois pedir, de fato, o que ela quer na questão. Então, por que que a banca faz isso? A banca faz isso para vocês se perderem. Então, uma estratégia importante na hora da prova é sempre vocês irem marcando, certo? E aí, depois vocês vão para a ABCDE. Letra A. Fundo de saúde e plano de saúde apenas. Letra B. Fundo de saúde, plano de saúde e conselho de saúde apenas. Letra C. Relatório de gestão apenas. Letra D. Fundo de saúde, plano de saúde, conselho de saúde, relatório de gestão e contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento apenas. Letra E. Fundo de saúde, plano de saúde, conselho de saúde, relatório de gestão, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento e a comissão de elaboração do plano de carreiras, cargos e salários. Aqui todo mundo já matou a charada que é letra E, né? Então, o que é que vocês podem observar numa questão como essa?
que quando vem aqui apenas, são palavras que atingem muito. E aí a gente já vai eliminando as questões. Claro, tem que saber o conteúdo, porque às vezes o apenas pode estar certo, mas na grande maioria, o apenas, o exclusivamente, né? O exclusivamente deixa o item errado. Então, aqui a alternativa toda corretinha é a letra E, certo? Então, vão fazendo as questões assim. A gente vai trabalhar muita questão e vocês vão pegando o jeito. Estou falando isso para quando vocês forem respondendo questão em casa. Então, ó, os recursos financeiros devem contar com fundo de saúde, conselho de saúde, e aí lembrar que é com composição paritária, né? Porque às vezes eles colocam tudo certinho, aí coloca conselho de saúde sem composição paritária, né? Agora, se ele disser só conselho de saúde e os outros itens estiver tudo certo, então tá tudo ok. Mas vão prestando atenção a esses detalhes. Prova de residência é detalhe, tá? Seja da UPNET ou seja o Enare, enfim, todas são muito detalhistas. E aí ele traz plano de saúde, relatório de gestão, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento e o PCCS, né, que é a Comissão de Elaboração de Plano de Carreira, Cargos e Salários, e aqui ele diz, previsto no prazo de 2 anos para sua implantação. Vamos lá para a nossa quinta questão. A respeito às necessidades, às necessidades, diversidades e especificidades de cada cidadão ou grupo social inclui o reconhecimento dos determinantes sociais. Um dos princípios do SUS que tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça social é o princípio da... E aqui já está todo mundo dizendo que é o princípio da equidade. Falou em equidade, a gente está falando de igualdade com justiça, de justiça social. Então, perceba, ele pediu o princípio e deu a característica do princípio, que foi o que a gente marcou, então é equidade. A UPNET gosta muito, tá, de cobrar princípios. E aí, eu trouxe aqui para vocês que são os princípios doutrinários. A gente deu uma observada aí, que do grupo, tá, gente? Do grupão, de uma forma geral, lá do grupo de estudos, é que algumas pessoas estão tendo dificuldade ainda de princípio doutrinário e princípio organizativo. Então, o princípio doutrinário só são 3. Universalidade, então, todos têm direito à saúde, sem discriminação. Pisou aqui no território brasileiro, ela tem direito ao SUS, tá? O SUS, ele é universal, é para todos. Equidade, tratar os desiguais de forma desigual, oferecer mais, dar mais para quem precisa de mais, igualdade com justiça, justiça social, tudo isso, todas essas palavras-chave são características de equidade. E a integralidade, a gente diz que é olhar o indivíduo como um todo, é um olhar holístico, é cuidar do indivíduo em todos os níveis. Promoção, desde a promoção até a reabilitação. Então, promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Os princípios doutrinários são aqueles que terminam em AD, universalidade, equidade, integralidade. E ele começa com as vogais. Como o bizu aí. O I aqui. E esse ano eu vou treinar essa canetinha, viu? Porque eu apanho dela, mas esse ano vai dar certo. A atenção humanizada foi incluído como princípio organizativo, vê só, ele não entra como princípio nem doutrinário nem organizativo. A atenção humanizada, ele entra como princípio da Lei 8.080, tá? Lá do artigo 7º da Lei 8.080, isso foi uma pergunta que fizeram lá também. Então, é só um princípio da Lei 8.080 que obedece às diretrizes da Constituição Federal de 88. A gente só tem esses princípios doutrinários organizativos, que entre regionalização, hierarquização, participação da comunidade, que muita gente marcou que era doutrinário, porque é de um documento do ABC do SUS, tá? Um documento bem antigo, mas que a gente estuda até hoje esse recorte, né, do que é doutrinário e do que é organizativo. Doutrinário, lembrando aí que é a base. Sem esses 3 aí, o SUS não funciona. Organizativo é aquilo que organiza o sistema, tá? Tem 2 pessoas aqui para entrar. Aceita aqui. Então, é isso, tá? Então, a gente não vai confundir. A gente vai estudar, eu vou trazer questões também do artigo 7º, mais na frente, para vocês não irem confundir. Então, vamos lá. Sobre o planejamento da saúde no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta. Outro ponto importante para vocês estarem marcando na prova.
A UPNet, ela tem uma característica muito forte de pedir sempre incorreta, exceto, incorreta, exceto. Quem fez prova agora recentemente viu isso, né? E já é uma característica da banca, para confundir vocês. Então, além de vocês irem marcando as palavras-chave, vocês vão marcar se a questão está pedindo a correta ou a incorreta, para não cair na pegadinha. Às vezes, tem aluno que diz, professor, eu não enxerguei que era incorreta. Então, assim, vocês já estão aprendendo desde hoje, 20 de janeiro, a prova para quem for fazer aí é lá para meados de outubro, que tem que estar marcando o que é que a questão está pedindo para não cair na pegadinha. É a atenção total, é a leitura atenta, como eu sempre falo. Então, vamos falar do planejamento da saúde. Letra A. As diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. Letra B. A Comissão Intergestora Tripartite tem como competência pactuar as etapas do planejamento municipal. Letra C. O planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e indutor de políticas para os entes públicos. Letra D. O processo de planejamento da saúde deve ser descendente e integrado, do nível federal até o local. Aí, aqui já foi uma questão que eu quis trazer para ver como é que vocês estão, porque planejamento de saúde a gente estuda na Lei 8.080 e a gente estuda também no Decreto 7.508, e particularmente as bancas, especialmente para quem for fazer aí a reaplicação da UPNet, eles gostam. João Anderson disse, acho que é A, mas não sei. Andrea disse que é A. Letra A, tem alguns trocadilhos aí, tá? Vamos ver aqui no mapa. Ó, planejamento em saúde, a gente estuda lá no Decreto 7.508 e na Lei 8.080. Essa questão aqui, ó, artigo 15 ao 19. E aí, lembrar, o planejamento municipal, ele é pactuado na CIB, que foi o que ele disse aqui, vou voltar. Ele disse, ó, que a CIT é quem pactua a etapa municipal. Não é a CIT, é a CIB. Vou fazer assim para vocês irem entender. Então, trocou pequenas palavras. O processo é ascendente e integrado. Acho que esses vocês mataram de charada, né? Do nível local até o federal. E ele disse que era o quê? Que era descendente e que era do nível federal até o local. Isso aqui da letra D, minha gente, é clássico, tá? É clássico mesmo, as bancas gostam de trocar. Quem já respondeu muitas questões sabe disso. E aí ele diz que, vamos lá ver. O Conselho Nacional de Saúde, ele estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração do plano de saúde. O planejamento é obrigatório para os entes públicos, ele trocou, e será indutor de políticas para a iniciativa privada. Se a gente for voltar lá, ele diz, ó, planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e indutor de políticas para os entes públicos. Então, assim, questão como essa, eu acho muito perigosa. Vocês têm que ler com bastante atenção. Então, André, aí, Joanderson. Joanderson, não vamos trabalhar com a palavra acho, tá certo? A gente vai marcar com toda a certeza. Professora, essa aí eu leria várias vezes, se caísse na minha prova, mas assim, a nível de não saber realmente, eu chutaria essa, né? Que seria certa. Seria certo. Mas é porque, sei lá, bate insegurança. Acho que eu vou falar com a minha terapeuta. Fale. Fale que daqui eu vou puxando a orelha. Vamos lá. Mas muito bom. Assinale a opção que corresponde a uma das portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde, tá? Portas de entrada que a gente estuda no Decreto 7.508 de 2011. E aí ele diz, saúde ocupacional, vigilância em saúde, atenção hospitalar, serviços especializados e atenção psicossocial. Todo mundo marcando aí letra E. Então, vamos lá entender quais são as portas de entrada, tá? Todo mundo craque, tá lá no artigo 9 do Decreto 7.508. A de atenção primária, a gente tem, né, as unidades básicas de saúde, a atenção psicossocial, né, os CAPs, a atenção de urgência e emergência, e aí entra SAMU e UPA como exemplo, e os especiais de acesso aberto, que esse aqui eu não canso de falar, as bancas adoram cobrar, e a gente tem como exemplo aí o Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA COSE e o CEREST, Centro de Referência do Trabalhador.
Bacana, todo mundo aí ligado. Deixa eu aceitar uma pessoa. Boa noite, quem está chegando agora. Então, vamos lá para a questão do número 8. Até agora, só uma que vocês ficaram mais ou menos, mas eu já sei para a gente trabalhar nessa manta, planejamento de saúde lá, no grupo. No artigo 198 da Constituição Federal de 88, são citadas algumas diretrizes que organizam o sistema de saúde. Dentre tais, pode-se citar, ele está pedindo diretrizes segundo a Constituição de 1988, né? Então, vamos lá. Letra A, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Letra B, atendimento semi-integral com prioridade para atendimentos de alto risco. Letra C, perdão, não coloquei o C aí. Centralização com direção única do governo federal. Letra D, ausência de participação da comunidade. Letra E, descentralização com direção pública e privada. A, B, C, D ou E? Ah, muito bem. Letra A. Nas diretrizes, segundo a Constituição Federal, nós só temos 3. Descentralização, e aí, ó, com direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Professora, se só colocar atendimento integral, tá certo? Tá. Agora, preste atenção quando eles colocarem completo, né? Então, lembrar que atendimento integral, a prioridade é para as atividades preventivas e não prioridade para os serviços assistenciais, porque as bancas gostam de trocar. E aí, lembrar de participação da comunidade. Participação da comunidade, segundo a Constituição Federal de 1988, ela é uma diretriz. E, segundo, né, o ABC do SUS, ela entra aí como um princípio doutrinário, certo? Então, prestar bastante atenção. Doutrinário não, perdão, organizativo. Princípio organizativo. Alguém falou? Oi, Johnson. Professora, só para refrescar minha memória, os organizativos é a participação da comunidade, regionalização e hierarquização, não é isso? Isso. Eu vou estar botando lá no regionalização também, tá? Hierarquização, descentralização, tem mais. A gente vai estar trabalhando eles também lá, tá? No grupo. Quando eu falo lá, eu estou falando do grupo, tá? Porque vocês são todos do grupo. Sobre os objetivos do SUS, assinale a alternativa correta. Eita. Letra A, identificação de fatores que condicionem a saúde. Letra B, política financeira de incentivo à saúde. Letra C, ação de ordem social que visem a arrecadação de recursos. Letra D, identificação de fatores condicionantes e determinantes. Formulação de política de saúde promovida no campo social e econômico. Assistência às pessoas por ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. E letra E, identificação de dados epidemiológicos na população em geral. E aqui todo mundo caprichando na letra D. Esse artigo lá da Lei 8.080 está logo no iniciozinho do que trata dos objetivos do SUS. Ele é muito cobrado em prova, e por incrível que pareça, quando vem uma questão que misture campo de atuação com objetivo, ou objetivo com princípio, os alunos se embananam todos, tá? Então, é importante entender, né, que a gente tem esses 3 objetivos do SUS: identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes, né, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, e a formulação da política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social, que visem aí a redução de risco de doenças e outros agravos, e no estabelecimento das condições que asseguram o acesso universal e igualitário para os serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, assim, não é difícil, mas muito cuidado, porque as bancas misturam principalmente com os campos de atuação do SUS. O objetivo está lá no artigo 3º, né, da Lei 8.080. Vamos para a última questão. Sobre o artigo 13 da Lei 8.080, que versa sobre a articulação das políticas e programas de interesse para a saúde a cargo das comissões intersetoriais, analise os itens abaixo. Item 1, ciência e tecnologia. Item 2, saneamento e meio ambiente. Item 3, recursos humanos. Item 4, alimentação e nutrição. Item 5, saúde do trabalhador. São atividades em especial a cargo das comissões intersetoriais. Letra A, todos os itens. Letra B, apenas 4 itens. Letra C, apenas 3 itens.
Letra D, apenas 2 itens. Letra E, apenas um item. Isso aqui é questão da UPNet, tá? A UPNet quer adorar aí 1, 2, 3, 4. Comissões intersetoriais. Quem lembra? Aquelas áreas lá não compreendidas no âmbito do SUS. Cuidado para não confundir comissões intersetoriais com comissões intergestores. Quem arrisca aí? Então, bem caladinhos. Maria de Fátima disse que arrisca ser apenas 3 itens. Andréa? Não lembro se tem a ciência e tecnologia. Outra pessoa que disse C, e vocês Samantha não pode responder. Professora, espera só um pouquinho para eu ler com mais calma. Estou esperando. Todas as outras eu sei que são. Eu estou em dúvida nos recursos humanos. Todas as outras eu sei que são. Essa questão aí de recursos humanos estava ontem no grupo, eu acho, ou foi ontem. Fiquem ligados no grupo. O grupo tem ouro, o grupo tem questão de prova. A gente colocou tanta questão do grupo que caiu na prova, vocês nem imaginam. Recursos humanos, eu acho que é. Oi, Clara disse, ou A ou B. Professora, eu vou na A, eu vou em todos os itens, vou na A. Letra A, minha gente, todos os itens. Sempre que tem questões de comissões intersetoriais, a gente tem percebido essa dificuldade de vocês, né? Então, sim, para quem ficou em dúvida, nunca mais vai esquecer. Entra ciência e tecnologia, tá? E entra recursos humanos, né? E aí, saneamento e meio ambiente, acho que vocês ficam mais ligados, saúde do trabalhador. E outro ponto que eu percebo é alimentação e nutrição. Tá? Então, ciência e tecnologia, saneamento e meio ambiente, recursos humanos, alimentação e nutrição, saúde do trabalhador. É um tema quente para as provas, as comissões intersetoriais, justamente por isso. Tá aqui. Sim, ainda tem vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, viu? Que eles não colocaram aí na questão, mas que também entra. Então, alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, saúde do trabalhador, ciência e tecnologia, recursos humanos, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, para vocês não esquecerem. Resposta aí, letra A. Tá? Então, se tem algo que muda o jogo da residência, é resolver questões. Veja, a gente conseguiu resolver questões de diversos conteúdos, né? Estudando e já revisando Lei 8.080, a Constituição Federal, porque você sai só da teoria e começa a enxergar como as bancas pensam, né? Onde elas pegam o candidato e como é realmente cobrado. Não adianta ficar ali só na teoria se você não for responder questões. É por isso que dentro do planejamento de estudos de 2026, a resolução de questões entra como etapa obrigatória. Então, tem lá no plano quantas questões vai fazer por tema, a gente tem meta, tem lá quando revisar, tem um ciclo de revisão, e como usar seus erros para evoluir. A gente ensina como fazer o caderno de erros dentro do guia, tá? Tem mais. E isso não está solto. Você vai ter o que estudar e também como estudar, com metas e como você deve focar em cada conteúdo. Então, dentro do plano de estudo, por exemplo, Joedson, lá vai ter História do SUS, tudo esquematizado de História do SUS, todos os períodos históricos. Depois disso, vai vir o que você precisa focar. A revolta da vacina vai estar lá, os pontos da revolta da vacina, então vocês vão estudar a legislação do SUS, tá? Já focado. Então, se você quer começar a estudar do jeito certo, eu vou abrir no dia 10 de fevereiro o meu plano de estudos 2026, mais o guia de direção para a residência. É o material que te ajuda do zero até a aprovação. O guia tem o que é a residência, quais são as etapas, os principais editais, as áreas. Aí eu falo lá de método de estudo, quais são os métodos de estudo e como se organizar. Já o plano é a execução. A gente vai ter lá os conteúdos organizados, com que vocês devem priorizar, as metas, as revisões, além de uma super novidade, que são as aulas que vão direcionar todo o processo. Então, vão ter módulos, né, com aulas, de como vocês devem executar aulas curtas, tá, de 10 minutos, para vocês estarem com o plano na mão e executarem, para quando vocês chegarem na comunidade, vocês chegarem sabendo aí o que fazer.
E eu já vou dizer logo o valor para ninguém surpreender, né? E já ficar aí pronto para garantir o material. Os dois juntos, o plano, o guia, mais as aulas, são mais de 10 aulas, tá, minha gente? Vão custar apenas 129. Mas para quem está no grupo de estudos, os 15 primeiros vai ser por apenas 99. Então, assim, vocês que estão no grupo, Clara está lá e Andréa, sabe que 15 primeiros voa, né? 15 primeiros voa. E aí, calma, que quando tiver mais perto eu vou dizer o horário para vocês botarem o despertador. E assim, minha gente, 129 já está super barato, porque não é um planejamento, é um curso. É um curso. Serve para todos os perfis, serve para concurso, serve para a vida. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar mostrando para vocês ele por dentro, aos pouquinhos. A gente vai estar postando muito spoiler, mas até quem for aprovado, minha gente, tem que garantir para estudar para concurso, para não perder o ritmo, certo? Então, assim, é um plano, mais um guia, mais as aulas. E o meu suporte, claro, sempre que vocês precisarem e quiserem tirar dúvidas. Então, vocês já vão começar a estudar. Tem tudo de epidemiologia lá, o que é que vocês devem focar, né? Eu vou estar falando também por onde começar, que muita gente não sabe. Professoras, conteúdo de legislação do SUS, eu começo por onde? Vai ter uma aula sobre isso, certo? Então, é a minha metodologia da mentoria dentro do plano de estudos, dentro do guia e dentro das aulas, né? Eu e Samantha, a gente está trabalhando nisso, e a gente está muito feliz com esse novo projeto do planejamento de estudo, que é muito diferente do que vocês já viram por aí, pode ter certeza. Rala concorrência, adorei essa hashtag, vamos usar lá. E aí eu fico muito feliz que vocês tenham gostado da novidade. 2026 é o ano da direção, e a gente vai estar juntas nessa caminhada. E aí a gente tem a próxima aula agora daqui a 15 dias. Quem tem dúvida que queira tirar? Alguém tem dúvida? Gostaram? Olha, Dai, falando de uma camisa aí, ó, no chat, ó. Hã? Tem que ter uma camisa nossa, ó, a Clara falou. Tem que ter uma camisa nossa? No chat, olha aí. Pois é, tem que ter. Ah, meus alunos aí que fizeram prova, que forem aprovados, aguardem. Aguardem. Professora, esse curso que a senhora falou é aquele mesmo da plataforma, não sei o que, qual o nomezinho do SUS? Plata SUS, é? Não, Como é? Comunisus. Como a Comunisus, né? Entendi, Aqui. plataforma SUS. Comunisus é o nome da nossa Massa, comunidade. perfeito. Esse não é esse que tu tá falando, já é outro, né? Eu quero todos. Esse é o ponto inicial. A partir dele, você vai para a comunidade, já vai chegar lá craque para aplicar, tá? Esse é um plano de estudos. Eita, Judice, já acabou? Entrou agora, Ju? Bem-vinda, acabou. Entendi. Massa, professora. Vamos usar essa hashtag, porque é a última vez que eu usei uma camisa de Fernanda Pessoa, negócio de redação, e tipo, ela dizia assim, vamos desestabilizar os concorrentes, e tipo,